percepção quadridimensional. Introdução. O físico Albert Einstein propôs na teoria da relatividade que o espaço e o tempo não podem ser interpretados como dimensões separadas, e sugeriu que ambos fossem interligados em um novo termo, o espaço-tempo. Desse modo, a bidimensão espaço-tempo criou uma teoria de 4 dimensões, a quadridimensional, que inclui a altura, a largura, a profundidade e o tempo. Se os eventos sempre ocorreram em 4 dimensões, será que ninguém antes de Einstein teve essa percepção, mesmo que de forma inconsciente? Neste vídeo analisaremos resumidamente o espaço e o tempo na história da arte, pois as linguagens artísticas geralmente trazem em suas obras os conceitos da época em que foram criadas. Concluiremos que aquilo que chamamos de tridimensional, na realidade tem 4 dimensões, e que o tridimensional, o 3D, deveria produzir desenhos completamente diferentes. Panorama histórico. Vemos que na Antiguidade, considerando aqui o Egito do século 6 ou 7 a.C., os artistas tinham a percepção do espaço e o exploravam muito bem na escultura e na arquitetura. Entretanto, seus desenhos foram chamados de bidimensionais pelas gerações futuras. Isso se deu porque a tradição impunha que as coisas fossem desenhadas da forma mais fácil de serem reconhecidas, e terminavam por fragmentar os objetos a partir de pontos de vista frontais. Posteriormente, essa maneira de ver o mundo inspirou desde as projeções do desenho técnico até o cubismo. Essa forma de representar leva o nome de Lei da Frontalidade. Dentre suas inúmeras peculiaridades, nota-se que para o corpo humano, os artistas tinham regras estabelecidas para os seus traçados iconográficos. Cabeças, braços, mãos, quadris, pernas e pés eram representados de perfil. Um dos olhos e o tronco de frente. Outras regras, como a direção e o tamanho das figuras, denotavam a hierarquia. As sementes conceituais do desenho técnico, que viraram linguagem no século XVIII com a geometria descritiva de Gaspar Monge, vêm do Egito Antigo. Depois, no início do século XX, um movimento moderno como o cubismo retomou de modo peculiar as representações primitivas dos desenhos da antiguidade, e o mundo passou a ser visto numa mescla de pontos de vista. Já no período clássico greco-romano, até a consolidação da era cristã, o pensamento humanista levou a escultura para um naturalismo tão idealizado que a pintura não conseguiu acompanhar tal progresso técnico, mantendo-se ligada às escolas ancestrais e a determinados ícones herdados da cultura egípcia. Por muito tempo, os gregos usaram elementos da lei da frontalidade em suas pinturas. No entanto, houve uma experiência geométrica que fez com que os gregos quase descobrissem as leis da perspectiva. Numa visão aérea, temos um observador, um quadro e 3 cilindros. Esperava-se que os objetos mais distantes fossem projetados em tamanho menor no quadro, mas tem-se o resultado oposto, ou seja, os cilindros mais distantes são maiores. Isso fez com que a ideia da perspectiva a partir de um ponto fixo fosse abandonada por mais de 1500 anos. Na Idade Média, empiricamente, os artistas desenvolveram uma perspectiva apelidada de espinha de peixe, que continha retas diagonais. Porém, estas não convergiam para o ponto de fuga. Ou seja, os artistas medievais percebiam que as diagonais eram necessárias para a obtenção do espaço em suas representações, mas faziam isso ingenuamente, sem o rigor dos processos de perspectiva que seriam criados a seguir. Parece que ninguém ainda tinha feito a seguinte pergunta: será que existe alguma relação geométrica entre essas diagonais que desenhamos?
Na transição da Idade Média para o Renascimento, estabeleceram-se as regras da perspectiva geométrica com um ponto de fuga. O ponto de fuga seria o ponto de convergência das retas paralelas que se afastam de um observador fixo. Os teóricos a consideraram uma representação tridimensional, pois aparentemente o processo levava em conta a altura, a profundidade e a largura. Nesta perspectiva central renascentista de Piero della Francesca, todas as paralelas que se afastam do observador convergem para o ponto de fuga no centro da pintura. Sabemos que o ponto de fuga determina a altura e a localização do observador. Posteriormente, Dürer fez uma gravura que resumia perfeitamente todo o sistema projetivo da época. Um artista desenha sobre um papel quadriculado. O desenhista tenta manter um olho fixo, com o auxílio de uma ponta de referência. O outro olho deve estar fechado. Entre o desenhista e a modelo deitada, há um vidro quadriculado que o ajuda no processo de observação. Leonardo da Vinci retomou o experimento grego do período clássico e formulou uma teoria que tentava explicar como que as curvaturas existentes no olho humano influíam no resultado daquilo que vemos. Pelos desenhos geométricos que apresentou, Leonardo tentava explicar por que os cilindros mais distantes são vistos em tamanho reduzido. Embora tenha suspeitado de que algo ainda não estava bem explicado, ele também partia do ponto fixo em sua argumentação, deixando algumas questões em aberto, pois estas só poderiam ser revistas depois da teoria da relatividade. A quebra de paradigma. É exatamente no Renascimento que se encontra a percepção quadridimensional, em vez da rotulada tridimensionalidade. Para um observador fixo, tudo o que dele se afasta deve ser visto em tamanho reduzido. E não é isso que temos como resultado da perspectiva renascentista. Para que tudo diminua à medida que se afaste do observador, o desenho resultante deveria ser mais ou menos assim. Tudo que se afasta do observador diminui em todas as direções. É um resultado deste tipo que a teoria do observador fixo deveria apresentar. Um registro mais próximo daquilo que se obtém com a fotografia, por exemplo. Na segunda metade do século XX, foi possível comprovar que os olhos não permanecem estáticos durante a observação de um objeto, por mais que o indivíduo se esforce em mantê-los parados. Testes feitos com auxílio do computador provaram que o centro do olho fica em constante movimento, e desse modo, a imagem que se forma no cérebro é o resultado de inúmeros momentos de observação, a partir de diferentes pontos de vista. O homem vive no espaço-tempo, e a sua percepção se dá no espaço-tempo. Imaginemos um artista que desenha um ambiente. Ele movimenta os olhos, o pescoço, o tronco, o corpo inteiro, em busca das informações que lhe são necessárias. Ninguém consegue desenhar parado como sugerem os sistemas de perspectiva fixos. Na realidade, por ser quadridimensional, é que a perspectiva do Renascimento nos parece tão natural. Na pintura de Rafael, as verticais e horizontais estão paralelas entre si. Isso só pode ser o resultado de alguém que olhou para a direita, depois para a esquerda, para cima, para baixo, ou seja, para todos os lugares da cena. Uma máquina fotográfica não é o exemplo perfeito do tipo de resultado que uma perspectiva de ponto fixo deveria produzir. A abertura do obturador da câmera é enorme se comparada com o ponto, um ente geométrico infinitamente pequeno. Mesmo assim, é possível ter uma ideia de como deveria ser uma representação tridimensional.
costumou-se chamar essas curvaturas de distorção, aberração ou erro, quando na realidade esse resultado nada tem de estranho. Quanto menor for o ponto de observação, mais curvilíneo será o resultado. Essa é uma representação que se aproxima do que chamamos de tridimensional. O fato de o ser humano enxergar com 2 olhos não interfere em nada nos princípios geométricos da perspectiva. Os criadores desses processos sugeriam que um dos olhos deveria permanecer fechado. A visão binocular torna a percepção visual mais poderosa e ampla. Mas ao se fechar um dos olhos, o espaço continua sendo relativamente bem identificado, contudo, sem a mesma acuidade. Isso se dá porque muitos outros fatores auxiliam na interpretação espacial, como sobreposição, transparência, diagonais, tonalidades, cores, nitidez, diminuição do tamanho, diminuição dos detalhes, entre outros parâmetros. A imagem que se forma em nosso cérebro é o resultado de muitos quadros por segundo. Portanto, desde a captação até a interpretação cerebral, o processo envolve o tempo, sendo a visão um processo quadridimensional. Resolução do experimento grego. No experimento grego, os círculos mais distantes pareceram maiores porque aquela experiência não levou em conta o tempo. Um observador humano escanearia o espaço-tempo, olhando para cada círculo em um momento diferente. Dessa forma, os que estivessem mais distantes pareceriam menores. Quando olhamos livremente para uma cena, não formamos um plano reto imaginário, o quadro, mas sim um quadro imaginário com características curvilíneas, quase esféricas. Conclusão. Um observador fixo veria as coisas aproximadamente da seguinte forma. O fotógrafo presente na cena certamente não enxergava as paredes do edifício como se elas estivessem caindo ou tortas. Esta é uma imagem que se aproxima daquilo que chamamos de tridimensional. A teoria da perspectiva central do ponto fixo é equivocada, pois a mesma deveria gerar desenhos curvilíneos. Por outro lado, não vemos as paredes de uma casa como se fossem curvas. Como resolver isso? No processo geométrico, procurou-se um resultado compatível com o da visão humana. Os processos existentes de perspectiva são muito bons, pois os resultados são satisfatórios. Mas como teoria, conceitualmente, ela induz a erro. A imagem da esquerda mostra uma pintura baseada na observação livre. Nela vemos as verticais e horizontais paralelas entre si, pois é assim que um observador que se movimenta constantemente as vê. Percepção quadridimensional. A imagem da direita é uma suposição do que seria visto por um observador pontual fixo. Vale acrescentar, como um exemplo que sempre afetou os nossos álbuns de família, que uma imagem fotográfica, por se aproximar do ponto fixo, ela arredonda o que está sendo retratado, fazendo com que uma pessoa pareça maior do que realmente o é. Distanciar-se do retratado e o uso de lentes que corrijam as deformações são formas de contornar o problema. Para que uma pessoa de 60 quilos pareça estar com essa massa corporal numa fotografia, ela deve ter de 3 a 5 quilos a menos, ou contar com um excelente profissional que saiba como resolver essa situação ou que efetue retoques de pós-produção. Pelo exposto, é possível responder à pergunta feita no início do vídeo. Se os eventos sempre ocorreram em 4 dimensões, será que ninguém antes de Einstein teve essa percepção, nem que tenha sido de forma inconsciente? Conclui-se
que o sistema de perspectiva surgido no Renascimento foi uma manifestação inconsciente da quarta dimensão e que a representação tridimensional teria um caráter curvilíneo e, portanto, totalmente diferente do que se lhe atribui. Inspirado pela teoria da percepção quadridimensional, desenvolvi um método de perspectiva que envolve 4 dimensões. Mas isso é um assunto para o nosso próximo vídeo.